Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem tem promessa de Deus aí? Vai se cumprir, irmão. Creia, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O pastor não está hoje, irmãos. Está resolvendo os problemas pessoais dele. Nos colocou eu, o André, para estarmos à frente do culto dessa noite. Tivemos seu louvor abençoado, né? Pode ver todo mundo bonito, bem arrumado aí, para fazer bem bonito para Deus. Esse é o motivo de estarmos aqui, glorificar o nome de Deus. Amém? Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra especial ao seu coração. Um testemunho pessoal da minha família. E refletindo bastante, esse testemunho já está vindo há uns dias atrás, mas a questão não deu certo. Como eu poderia trazer para vocês esse testemunho? Que história que eu podia colocar? Então, orando muito a Deus, conversando muito com Deus, me deparei com o Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Amém? Glória a Deus. Espero que eu consiga completar esse testemunho hoje. Quem sabe tem até novidade hoje para vocês. Empregador aí. Amém? Amém? Os irmãos acharam? Salmo 127, 3? Senão agora nós estamos mexendo um pouquinho agora aqui no Data Show e conseguimos melhorar um pouquinho a imagem. Ficou melhor, né, irmãos? Ficou melhor assim agora aí. Estão mexendo. O Bernardo está ajudando aí. A Emily. Estamos cada vez melhorando mais para ficar melhor com o reino de Deus. Salmo 127, 3 diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Eis que os filhos do Senhor, e que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus e meu Pai, te louvamos, Senhor Deus, por este momento, estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela essa oportunidade de podermos elevarmos a palavra, Pai, de poder compartilharmos, Senhor Deus, os milagres, as coisas tão grandes e maravilhosas que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Pedimos a Ti que o Senhor venha até este ponto, que o Senhor nos use a minha vida, Pai amado. Abençoe a cada irmão que veio te buscar. Tem pessoas que vêm aqui buscar um milagre, buscar a cura, Senhor Deus Todo-Poderoso, e eles vão levar para casa em nome de Jesus. Assim oramos, Pai, consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Como eu falei, qual história eu poderia fazer um paralelo com o meu testemunho? E não tinha outra história que não me vinha na cabeça que de Abraão. Porque o processo meu de testemunho eu tive que ter muita fé. E o nosso pai da fé é Abraão. A história de Abraão, todos nós conhecemos, é muito conhecida, mas eu vou dar um panorama dela para nós podermos entendermos depois com o testemunho que será contado. Abraão recebe de Deus, o chamado de Deus, para sair da sua casa, da sua parentela, da casa de seu pai, e ir para uma terra aonde ele não sabia. Abraão, com 75 anos de idade, recebe esse chamado de Deus. Sai da casa do seu pai e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão já está no ensinamento para nós, obedece a Deus com fé, e não saber onde Deus levaria ele, mas ele tinha certeza de quem, como ele ia chegar lá, porque Deus estava com ele. Então ele sai da terra dele e Deus faz uma promessa para ele. Gênesis 12, 2, 3 diz assim. Vamos falar, irmão? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Essa é a promessa. Você será muito próximo se você confiar. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma dessas. Quem crê nisso? Quem quer que essa promessa pode vir para você também nessa noite? Depois desse tempo, então, Abraão, obedecendo esse chamado de Deus, vai para a terra. A Bíblia fala que é mais ou menos
uns 1000 quilômetros ele fez o percurso da onde ele estava em Ur dos Caldeus até ele chegar em Canaã. E lá ele recebe uma outra promessa, porque ele vai fazer uma grande nação, mas Abraão, todos sabem, tinha filhos. Ele não tinha filhos, 75 anos de idade, sem filhos, e ele seria pai de uma grande nação. Então, passa-se os anos, Sara, vendo que Deus está abençoando a vida de Abraão muito, que Deus está prosperando a vida de Abraão, vê que Deus está com Abraão, ela pensa assim, será que o problema não sou eu? Será que não sou eu que estou impedindo a bênção de Abraão muitas vezes? Então ela tem um jeitinho, quer dar um jeitinho dela, e ela fala para Abraão, eu acho que eu sou um problema, por eu ser estéril, vai, deita-se com a minha serva Agar, e lá você pode ter um filho, e assim a promessa de Deus segue. E Abraão ouve a voz da mulher, ouve esse pedido dela, e se deita com Agar, e Agar é engravida de Ismael. Mas quando Deus faz promessa, irmãos, não tem jeitinho. Ele chega no momento certo e vai se cumprir no momento certo. Pode ter certeza. Essa convite de Agar, esse pedido de Agar, gerou Ismael. Quero fazer um rápido aqui panorama. Todos estão acompanhando a guerra lá em Israel. Essa guerra lá em Israel tem início aqui. Porque lá eles brigam por herança. Os dois irmãos, Israel, os judeus, e os árabes, os palestinos, eles estão brigando por herança. Ismael teve que sair da casa porque ele começou a querer, Agar começou a querer dizer as coisas da casa do pai, de Abraão. Então, essa briga por herança se transformou em anos. Então, você vê essa guerra acontecendo, foi aqui. Um deslize de Abraão, de ouvir a uma mulher e não ouvir a voz de Deus. O nascimento, depois passam-se mais os anos, 90 anos de idade, 100 anos de idade, Abraão se torna pai de Isaac. A promessa é cumprida. Gênesis 21:3 é cumprida. Então, com esse nascimento de Isaac, agora sim, começa-se a promessa da grande nação que Deus prometeu para Abraão. Você olha para uma pessoa e você imagina milhões de pessoas, se torna às vezes uma pessoa insignificante. Mas é nos pequenos detalhes, nos pequenos começos que Deus vai abençoar a sua vida. Comece a olhar para Deus nos pequenos detalhes. Se hoje você der um passo de fé, é ali que pode nascer a sua multidão, a sua promessa ser cumprida. Eu falei sobre filhos são herança do Senhor. Passa-se mais seus anos, mais ou menos 14 anos depois de Abraão ter gerado Isaac. Agora Deus chama Abraão novamente e pede o filho em holocausto. Estranho? Como assim? A promessa de uma grande nação sairia por ele. E agora Deus pede para poder sacrificar em holocausto. E holocausto, irmãos, segundo a Bíblia, não é o sacrifício de somente cortar lá um sacrifício de morte. Holocausto, segundo Êxodo Levítico ali, eles tinham que ser degolado, despedaçado e queimado. Essa era o holocausto pedido. Então, Abraão nos dá o maior ensinamento. Ele não retruca, ele não fala nada, ele simplesmente baixa a cabeça e diz assim: eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha vida. Então ele sai em caminhada durante 3 dias, mais ou menos 70 quilômetros a distância onde eles estavam, para fazer o holocausto do filho. Agora, nós como pais, quem não é pai um dia vai sentir essa sensação. Imaginem você tendo que sacrificar
teu filho. Você andando durante 3 dias, somente você, o teu filho e mais 2 servos que estavam junto acompanhando eles, para você ter que sacrificar eles. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, ele é o pai das maiores religiões hoje, o Islã, os judeus e os cristãos têm ele como pai da fé, porque isso, irmãos, eu tenho certeza, no coração mesmo, é difícil, irmãos, eu não sei até onde vai a minha fé para isso. E Abraão, durante 3 dias, caminha com Isaac para o sacrifício. Esse momento de reflexão, eu entendo que foi o tratar de Deus com Abraão. Porque a Bíblia não tem história, não tem nada nesse momento, nesses 3 dias, não há comentário nenhum na Bíblia. Então eu entendo que foi um momento onde Abraão tirou para fazer reflexões, orações, tenho certeza que indagações para Deus. E naquele momento, irmãos, que eles começam a chegar no Monte Moriá, aos pés do Monte Moriá, Isaac rompe esse silêncio e diz: Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, e cadê o holocausto? Cadê o cordeiro para sacrificarmos? E Abraão usa, irmãos, uma palavra-chave ali para a nossa vida. É a palavra, nas primeiras vezes que eu preguei na igreja, foi essa mensagem: Deus proverá. Deus proverá. Abraão não sabia o que ia acontecer. Ele foi ali para sacrificar o filho dele, assim como Deus tinha pedido para ele. Ele obedeceu a Deus. E ele foi. E quando ele chega aos pés, ele fala para os servos deles: fiquem aqui, por causa que o meu tratar é só eu e Deus, vocês não podem participar agora. E nesse processo o filho dele fala. Então ele responde: Deus proverá. Quem já usou essa frase? Quem já colocou em prática essa frase? Deus proverá. O Deus proverá é você falar e confiar. É saber que aquela causa impossível que está acontecendo na sua vida está prestes a acontecer, e você falar Deus proverá e confiar. E você poder à noite dormir e descansar sabendo que Deus vai prover. Esta é o nosso pai da fé. E então, a hora de chegar, o ápice, que é o momento maior crucial da vida de Abraão. Ele amarra o filho dele, prepara o cutelo para dar o golpe, e na hora que ele vai dar o golpe, o anjo do Senhor diz: Abraão, não faça isso. Hoje eu vi que a sua fé consegue a multidão que eu quero. Nesse momento, irmãos, Abraão entra para a história como o nosso pai da fé. Foi nesse momento que Deus olhou para ele e disse assim: sim, Abraão, você ama mais a mim do que os seus próprios filhos. E é isso que Deus coloca na nossa vida. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? E então a promessa é cumprida. Abraão se torna o pai da fé. A gente olha para a história e vê esse momento, você vai lendo a história e vai dando aquela agonia, aquela angústia. O que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Como que Deus vai agir? A gente coloca para a nossa vida: como que Deus vai agir na nossa vida? De que forma? Quem será usado? Qual será a ferramenta que será usada para nós, para Deus abençoar a nossa vida? Muitas vezes, nada acontece. Mas até o silêncio de Deus é Deus agindo na tua vida. Porque esse processo do silêncio de Abraão, desses 3 dias de caminhada, foram importantes para ele chegar nesse momento crucial e entender que Deus ia prover na vida dele. Amém? Hebreus 6,15
diz assim: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a sua promessa. Nós acabamos de cantar aqui: Deus de aliança, Deus de promessa. Deus não é homem para que minta. Deus, se Ele colocou uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Amém? Eu quero começar o meu testemunho agora com um vídeo para vocês entenderem qual é a promessa de Deus que Ele faz e Ele cumpre. Às vezes é processo doloroso, mas Ele vai cumprir. Consegue largar, irmão, para nós? Mês de outubro de 2022, nós estávamos em União da Vitória, na campanha do pastor Barroso. Quem estava lá naquele dia? Quem estava lá? Tinha os irmãos lá, que presenciaram esse momento. Nós conseguimos gravar. Quer largar, irmão? Traga, Senhor, um renovo no sangue dela agora. Vai, agora, Senhor. Começa, Senhor, agora a passear, Senhor. Começa, anjo do Senhor, a tocar agora. Os dois anjos que eu vi entrando pela porta agora há pouco. Toca, Senhor, agora, Senhor. Pega na mão dela agora, Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio naquilo que eu vi, Pai. Eu creio, eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. Pai, começa agora a trocar o sangue dela, porque ela não será dependente de medicamentos. Ela não será dependente do resto da vida, porque o Senhor é Deus. Pai, toca e cura ela agora. Agora, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja restaurada nessa noite. Seja curada em nome de Jesus. O Senhor coloca o teu sangue nessa noite. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus, irmãos. Obrigado. Obrigado por ter conhecido a voz do Senhor. Quais são os desafios ou situações aparentemente impossíveis que você enfrentou ou está enfrentando em sua vida? Como você tem lidado com eles? O ano é 2020, desculpa, novembro de 2021. Dia 6 de novembro, para ser bem preciso. Agora a Camila vai me ajudar a pregar aqui. 6 de novembro de 2021 eu inauguro a minha loja, minha nova loja. Um sonho, irmãos, um sonho realizado. Por causa que eu entrava na loja da mãe e falava para ela: mãe, muda a loja, reforme a tua loja, deixa ela assim, faça assim, coloque a janela aqui, coloque a porta aqui. Eu mostrava para ela. Eu não sabia que era Deus que estava colocando dentro de mim o meu sonho, a minha visão. E então, nesse dia de muita festa, alegria, realização de sonho, a semana bem atribulada de mudança, de onde a gente pode estar passando a mercadoria para a nova loja. A Camila, a gente estava comendo mal. A Camila, então, ela tomou refrigerante, tomou bastante energético nesses dias ali, e começou, no dia da abertura, ela começou a se queixar que não estava enxergando. A vista muito embaçada, não estava enxergando nada, e aquilo começou a incomodar ela. Mas eu estava muito envolvido no dia com a inauguração ali, né? Não parei para pensar, assim, às vezes é só nervosismo, né, dela, né? E aquilo preocupou muito ela, que ela conta que ela foi cortar cebola na casa e não enxergava, né? Não enxergava nada, não conseguia enxergar, e aquilo preocupou cada vez mais ela, até que na segunda-feira ela vai fazer uma consulta em União e ela vai fazer um teste, e a diabetes delas, você testa, dá 500 e alguma coisa. Então ela entra em desespero, né? Porque até então ela achava que era uma pré-diabetes, porque o ano 2017 ela estava com um problema na vesícula, acabou retirando a vesícula dela, e ela tinha muito enjoo, passava muito mal, retirou a vesícula e ela continuou, né, passando mal. No ano 2018, né, 2019, né, a gente passou um momento difícil, aquilo, né, eu tenho certeza que também impulsionou um pouquinho mais. E ela continuou passando mal, então um médico diagnosticou ela com pré-diabetes. Mas a gente precisa estar pesquisando, né? Quem vai para o Google pesquisar aqui sobre a doença, né?
Você vai ter uma dorzinha ali, você já vai pro Google para saber o que é a doença e lá no final câncer. Ah, é isso aqui. Ah, você vai morrer. Ah, infarto. Ah, é isso aqui, né? Sempre é a mais. E lá ela já deu alguns diagnósticos muito mais perigosos. Então ela começa a consultar, vai com o endócrino, conversa com o Dr. Teófilo, pega os exames dela e é forte o que ele fala para ela. Ele fala assim: você é uma bomba ambulante. O Dr. Caio novamente faz mais uma bateria de exames com ela tudo, e acaba dando um remédio chamado Xirimu, né? O tamanho de uma bala, assim, desse tamanho assim, que ela tomava. Mas ela estava tomando, e aquilo deu uma regularizada, né, na diabetes dela. Era acompanhamento mensal com ele, estava acompanhando, deu uma regularizada. E ela estava fazendo as marmitas fits na época lá, ficava muito tempo de pé. Então a varize dela estourou. Ela tinha muita dor na perna e estourou a varize. Mas ela, uma guerreira, não se queixa, né? Eu com dor de cabeça já estou lá pedindo pelo amor de Deus para me levar. As mulheres sempre são muito mais fortes que nós homens, né? Ela persistiu, se cuidou mais um pouco. Mas nessa rotina de ir médico, consulta aqui, consulta lá, de conversa com um médico, com outro, durante uma das consultas nossas, rolou a conversa sobre filhos. E o médico perguntou para nós: você já tem filho? Eu falei: sim, temos um filho, está com 11 anos de idade. Que bom, assim, que legal. Por que, doutor, né? Não, por causa que na situação onde a Camila está hoje, é risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque a diabetes que a Camila tem não é uma diabetes A ou B, mas isso, uma nova diabetes que surgiu agora, uma variante nova que ainda é pouco estudada. Então a gente não sabe como vai se comportar a gravidez durante esse período. Mais isso. Quando ele falou assim, as palavras sempre parece que eu estava junto, ele falou assim: eu aconselho a vocês, nunca vou dizer para uma mãe, não tenha filhos. Ele falou. Mas nesse caso, eu falo para vocês, não tenham filhos, que é um risco muito grande. O neném e a mãe. Nós estava com 11 anos de idade e só perguntava para nós: o segundo filho, quando que vai vir? O segundo filho. Eu falava: Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o momento certo, e se Deus quiser, vai vir. Sempre falamos assim, sempre falamos que o momento certo Deus ia enviar para nós o filho. Não esperávamos que esse momento foi difícil. Então, saímos da consulta ali, bem desesperados, assim, né? Porque o desejo de ter um segundo filho sempre existiu, mas sempre é o tempo de Deus. E agora, com essa sensação de não poder ter o segundo filho, fica mais difícil, dói mais, né? Então, a Camila veio, vai consultar com o Dr. Olir, e pede para pôr o DIU. Peço desculpa pela minha emoção, porque foi momentos difíceis, né? O Dr. Olir recomendou o DIU, isso é abril de 2022, quando ela, sem falar, né, irmãos, que o processo, né, dali, da comida dela, né, dos remédios, a restrição alimentar era grande, né, para a Camila. Ela não podia comer uma série depois. Vocês sabem o que é comer o diabetes. E se é uma coisa que a minha esposa gosta de fazer, é comer. Se ela trata bem as pessoas, é com comida. Esse é o prazer da minha esposa. E ela tinha que se cuidar. Quantas vezes a gente foi em casas e olhar a comida e não poder comer? Então ela, né, já depende dessa consulta, ela vai no doutor, o doutor recomenda colocar o DIU no processo de mais ou menos uns 2 meses, até a liberação do plano de saúde, até a liberação 2 meses mais ou menos. Conseguiu, né, deu certo, a liberação, certo, pode pôr. A gente era para ter ido para a União, mês de julho de 2022, a gente teve transtorno da loja, a gente estava envolvido com os casais também, ele acabou não conseguindo ir para a União. Quando chegamos, né, passa-se o mês de julho e ela também precisava receber a menstruação para poder pôr o DIU,
e a menstruação começa a não vir. Começa a não vir no mês de julho, no mês de agosto, né? Não vem a menstruação. Setembro, ela não me contou, né? Mas ela começou a ficar preocupada na época. Então, no dia 8 de setembro, ela chega na loja e ela, com um olhar triste, assim, sabe, choroso, e eu comentei com ela: o que aconteceu? O que está acontecendo com você? Ela falou: não, nada. Quando a mulher fala que é nada, é porque é alguma coisa, né? Quando é nada, é porque é alguma coisa. Não foi nada. Eu falei: sim, foi. Camila, 15 anos juntos, eu conheço você. Eu já fui para o outro lado. Brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com o irmão, brigou com quem? Né? Com quem você brigou lá? Brigou com o Otávio? Aconteceu alguma coisa com o Otávio? Com quem? Comecei a fazer vários questionamentos, comecei a pressionar ela não queria me falar. Até que ela abre um pacotinho e me entrega na minha mão o teste de gravidez. Estávamos grávidos. Foi um misto de alegria. Meu Deus, meu segundo filho. Mas no mesmo momento, irmãos, o diabo já... E agora? Como será? Como vai ser esse processo? Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Está no comando. Então ela começa as consultas agora semanais. Médico, toda semana. 2, 3 consultas por semana. E insulina. Tão temível insulina para ela, chega. E não é uma insulina. São 7 insulinas. Todos os dias. 2 de manhã, 2 antes do almoço, 2 uma tarde, 2 à noite. Todos os dias. Todos os dias. Regulando. Comia alguma coisa, lá e regulava. Mais 10 picadas de insulina, de medição de glicose por dia, medindo, todo momento. Falei umas horas que ela estava até viciada já nisso aí, de tanto que ela media para estar cuidando. E a restrição alimentar mais ainda. Então, uma pessoa que tinha medo de injeção agora está tomando 20 picadas por dia, mais ou menos. Eu ia trazer hoje, irmãos, mas por esses dias a Roberta acabou jogando no lixo lá sem querer. A gente tinha guardado todas as canetas de insulina que ela tinha tomado durante toda a gestação. Foram mais de 1.500 aplicações feitas durante a gravidez. Mais de 1.500 aplicações. Então, ela começa a se queixar agora da dor na perna. Vamos consultar com um cardiovascular e ele fala trombose. Que luta, né, irmãos? Que luta. Todo momento, irmãos, todos os dias eu dobrava o meu joelho pela manhã de sair de casa. Falava: Deus, Sara, minha esposa, Deus. Sara, minha esposa, Deus. Dá saúde a ela. O médico receitou, só tem um medicamento. Nesse caso, vocês. Clexane. Uma injeção que custa R$70 por dia. Era uma por dia. Além de todas as injeções que eu estava tomando. Mas essa bendita Clexane. Só para vocês terem uma ideia, R$70 todos os dias, o tratamento inteiro daria R$18 mil. Esse tratamento. Mas Deus é Deus de detalhes, irmãos. Deus cuida dos detalhes. Um dia antes dessa consulta, ela estava vendo um carrinho para o bebê, o Samuel, e nós encontramos na internet, e ela chamou a guria, começou a conversar com a guria, falou: só estou interessado no teu carrinho, queria comprar ele e tal. Nós gostamos do modelo, a sogra falou que ia dar um presente para nós, ajudar a comprar, falou: opa, beleza, vamos comprar. Deixamos certo que ia comprar, fomos para a consulta para ir buscar o carrinho naquele dia. Chegamos na consulta, vem essa bomba, né? R$18 mil, tratamento, mais de R$1.000 por mês, mais de R$2.000 por mês de injeção, mais a medicação de diabetes que ela estava tomando. Falei: sem condições, não vamos comprar, não vamos. E ela falou para a guria: eu não vou poder comprar. Ela falou: por quê? Né? Perguntou: por quê? Não, porque aconteceu isso assim assado, né? Trombose, Clexane, injeção, não posso mais gastar muito. Essa gravidez vai ser muito cara. Ela falou assim: mas viu, eu trabalho no Cisvale.
Eu trabalho com gestantes de alto risco. Eu sei todo o caminho que uma gestante persegue para chegar até o nascimento. E eu sei que vocês conseguem esse medicamento de graça, pelo Estado. Mas vocês vão ter que fazer assim, 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 dessa maneira, conversar com esse e com esse. Se não tivesse essa moça, se eu trabalhei na saúde, eu sei como é que funciona. Eu sei a dificuldade para conseguir isso. Não é fácil essa medicação. Eu tive que comprar as primeiras doses, os primeiros dias, eu tinha que comprar, porque demorou. A nossa sorte que tinha em estoque aqui na prefeitura essa inscrição. Porque foi uma luta para conseguir. Mas graças a Deus, irmãos, nós conseguimos. Foi gasto no começo, R$2.000 no começo, ali. Depois todo o tratamento. Até 40 dias depois, ela tinha que tomar. E eu somente observando, somente acompanhando. Não tinha o que fazer. Porque isso era nela, irmãos. É uma injeção aplicada nela. O processo estava sendo feito, construído na vida dela. E eu só via 10 horas da noite, era o horário, eu escutava lá do sofá. Todas as noites, irmãos. Chega um ponto desses dias, irmãos, que eu como homem, eu me sentia nada, assim, sabe? Porque, eu falei, o homem é fraco, né, para doença muitas vezes. E vendo a Camila naquela situação ali, eu falei, meu Deus, não sei se eu aguentaria, irmãos. Não sei se eu aguentaria. 7 aplicações. Nós saíamos, né, de carro, ia para outros lugares, lá estava a Camila aplicando na perna, aplicando na barriga, aplicando nos braços, aplicando em todo lugar, né? Direto. Tinha caneta lá na loja, tinha caneta na minha sogra, tinha caneta na minha mãe, tinha caneta em todo lugar, tinha caneta lá dessas insulinas. Né? Então, esse processo na vida dela, Deus estava trabalhando na vida dela. Deus estava trabalhando na minha vida. E Deus estava trabalhando na minha vida, na nossa vida, para chegar até vocês também. Para dizer, se Deus cumpre promessa comigo, se você falou que você tem promessa com Deus, Ele vai cumprir promessa na tua vida também. Então, nós chegamos no processo da gravidez ali. Ela sempre fala que a injeção, olha só, a injeção já não era mais tão problema para ela. Mais de 10 picadas por dia. Mas a restrição alimentar, isso estava judiando dela. E o problema é você chegar na casa, muitas vezes, a pessoa não sabe, ou não se preparou, nem se tocou muitas vezes, também não é, né? Tá lá aquele doce maravilhoso, né? Aquela sobremesa maravilhosa. Olhar para Camila e ela não poder comer. Olhar um prato de comida, uma macarronada, né? Algo assim, com bastante glúten lá, que vai para o fígado, vai virar, né, açúcar, e ela não poder comer. Esses dias atrás eu fiz um jejum de açúcar, nós fiquei uns 20 dias sem açúcar. E já é difícil, por eu querer, fui eu que escolhi, eu não quero. Mas o pior de tudo é você não poder. Eu ouvi uma vez de um amigo meu, que depois que ele adquiriu a diabetes, ele não sabia, que ele nunca deu bola para quindim, aqueles docinhos de ovo com açúcar. Que a primeira coisa que veio na cabeça dele foi aquele quindim. E agora ele não podia comer. Ele nunca tinha dado bola, mas agora ele não podia comer. E aí isso era o maior sofrimento da Camila que eu vi. Nós estávamos nesse processo. Muitos irmãos acompanharam esse processo nosso aqui na igreja. Muitos irmãos oraram por nós, estiveram junto com nós, mandaram forças para nós, pastores, né, orando, pastores né, amigos nossos, orando por nós, para nos enfrentarmos. Mas era um tratar somente nosso, principalmente da família. Então, vai passando os dias, vai chegando os dias, né, da gravidez, e um dia é um dia de cada vez, irmãos. Um dia de cada vez. Por isso eu fico imaginando Abraão nesse um dia, nesses 3 dias dele. Um dia de cada vez. Todas as pessoas perguntavam, como é que vocês estão? Falando, vivendo um dia de cada vez.
persistência, colocando na presença de Deus todos os dias. Eu falava assim: tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Se precisar, qualquer médica, onde tiver, que eu tiver condições de bancar, eu vou atrás. Mas a gestação, a geração é com Deus. Isso eu não tenho o que fazer. Não posso fazer nada. Então, vai estar chegando os dias, um mês, um pouco antes, uma consulta, a médica fala assim: tá estranho. Tá estranho. E aquilo já desmorona, irmão. Você já vem já no mar, que você está vindo naquela dificuldade dia após dia, aquilo dá uma desmoronada, então você perde um pouco do chão. E a médica falou para nós: preciso de um exame um pouquinho mais delicado para poder ver o coração, como é que está. Então, novamente, cuidado. Quando você pensa que as coisas estão começando a tranquilo, vem mais uma prova. Você vai conseguir passar. Então, faz esse exame para honra e glória de Deus. Então vai chegando os dias agora da gestação, agora é o dia de ganhar. E são os dias mais difíceis, porque é um misto de alegria com medo. Camila estava com muito medo. 2 dias antes de nós, foi adiado algumas vezes, né? Era para sair com 37 semanas. O médico falava assim: viu, antes fora do que dentro, vamos fazer essa cirurgia, vamos fazer. Até com 36 semanas foi cogitado a fazer, né? E daí foi chegando os dias, na 38ª semana, 2 dias antes, e o plano resolveu de não querer liberar. Pagando quase 10 anos plano de saúde, e o plano resolveu de não, vão ter que esperar mais uma semana para vocês terem. Eu falei: o quê? A doutora já pediu para tirar com 2 semanas antes, por causa do risco da mãe e do bebê, de quando chegar mais. Vocês querem que eu espere mais uma semana ainda para poder nascer essa criança? Você está ficando louco? Não. Eu tenho aqui os médicos avisando, falando, 2, 3 médicos falando: tem que fazer a cesárea dessa criança urgente. Ela tem que fazer essa cesárea. Então foi uma briga 2 dias antes, irmãos. 1 dia antes, uma briga com o plano de saúde para poder chegar no dia do parto. Sempre, como falo para vocês, todos os dias, firme em Deus, crendo que Deus ia fazer. Esse vídeo que vocês fizeram, que vocês viram, nós tomava posse dessa palavra todos os dias. Então, chega o dia, se preparamos, e a Camila falava assim: já vou morrer. Ela entrou em desespero, irmãos. E eu entendia ela naquele momento, porque eu já passei por cirurgias e às vezes é difícil, irmãos. O médico fala: um dedinho que você vai fazer é isso, o risco de morrer. Imagine uma pessoa diabética, né, tomando Clexane, tomando essas injeções por causa da trombose da perna. O que vai acontecer? Né? E essa Clexane, ela deixa o sangue mais fino, então a cicatrização seria mais difícil, seria mais demorada, seria mais complicada. Como é que seria o parto? Então, meu Deus, irmãos, foram coisas difíceis demais. Chegamos em trepa junto, né, para o momento do parto. A Camila choro, eu tentando consolar ela. Mas para a honra e glória de Deus, nasce o Samuel. Nasce essa criança perfeita, irmãos, perfeita. Tudo bonitinho, tudo certinho, peso certo, tamanho certo. Tudo como Deus planejou para a vida dele, irmãos. Falei: Deus, tu és maravilhoso, Deus. Fui lá não reconhecer ele, né, no berçário. Cheguei diante dele lá, tinha 2 crianças. A primeira que eu olhei, né, foi ele. Eu falei: esse aqui é meu. É porque ele tem a testa franzina que nem a minha. Esse é meu. Foi Deus que me deu. Mas ainda, irmãos, mais uma luta. 3 horas a 4 horas ele ficou em observação. Crianças, quando nascem, geralmente 20 minutos, 30 minutos. A minha irmã, com 15 minutos, já estava com a filha dela nos braços do colo. Samuel ficou 4 horas em observação. Não vinha, a Camila começou a ficar agoniada. O que está acontecendo? A médica: não, tá tudo bem. Mas veio, Samuel veio. E foi a maior alegria para nós e para ela esse momento que nós estamos vivendo, irmãos.
Nós somos pais frescos, né? Somos pais novamente, mas somos pais frescos novamente, porque já meu filho está grandão, 12 anos já, e nem sabia mais como segurar uma criança no colo, como pegar. Então foram 2 meses difíceis também, aqueles 2 meses de adaptação de criança em casa. E choro da noite, a noite inteira, você chorando, ligava para a família, meu Deus, não consigo dormir, faz tantos dias, né? Chuvarada, frio. Mas nós estava feliz, porque o Samuel estava ali. A Camila falava assim, valeu a pena, essa prova de Deus na nossa vida, valeu a pena passar por isso. Então, passa-se mais 2 meses, a Camila tem uma reconsulta, e agora eu quero que se preste muita atenção. A Camila tem uma reconsulta. Salmo 37, 4 e 5, diz assim, ó: deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, Ele tudo. Amém? Deleita-se no Senhor, tenha prazer no que Deus está fazendo na tua vida. Entregue os teus caminhos, entregue na mão de Deus o seu problema. Confia, Ele vai agir, mas é no tempo dele. Tenha paciência para esperar, irmãos. Tenha paciência, porque vai acontecer. Não queira dar jeitinho antes, irmãos. Não queira. Respeite o processo seu, respeite esse processo. Às vezes é um processo doloroso, difícil de você aceitar, difícil de você conseguir vivenciar aquilo. Mas tenha certeza que Deus está te ensinando e te capacitando para o teu milagre, irmãos. Então vamos para a consulta com a doutora Lelane, que foi um anjo para nós ali. O cuidado que ela teve com a Camila, né, em todas aquelas consultas do Cisvale. Fazia às 8 horas da manhã, chegava na frente do Cisvale, encostava o carro, saía de lá meio-dia. Todos os dias eu estava, todas as terças eu estava lá com ela. Eu aprendi muito nesses dias, irmãos, porque eu ficava estudando no carro lá e ela ficava na consulta. Então, essa consulta com a doutora Elane, ela faz de novo toda uma bateria de exames, prepara tudo, irmãos, e leva lá para a médica. Né? Depois de muita conversa com a médica também estava ganhando nenê, e a médica começa a olhar os exames dela, começa a avaliar, fazer o relatório, e começa a se surpreender. O que está acontecendo? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é majestade em poder. Ele fala para a Camila: Camila, você não tem mais diabetes. Quem aqui, irmãos, já viu cura de diabetes, irmãos? Quem aqui, irmãos, já ouviu cura de diabetes? Nós ouvimos a boca de uma médica dizer: você não tem mais diabetes. Você não será mais dependente de remédios pro resto da tua vida. Foi isso que você ouviu da médica. Ela: não, você não será. O profeta de Deus usou a Camila, em outubro usou a vida dela e falou: você não será dependente de remédio para o resto da vida. Você não será. Nós tomamos posse, nós dissemos amém, nós obedecemos, nós respeitamos o processo de Deus, e Deus cumpriu a promessa dele na nossa vida, e hoje ela não é mais dependente de remédios, irmãos. Hoje ela toma menos remédios que eu tomo, porque Deus é o Deus que faz o milagre na nossa vida. Deus é o Deus que cumpre as promessas da nossa vida. Esse é o Deus, irmãos, que está dizendo para você a promessa que Ele entregou para você, Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria convidar agora, irmão, o louvor para estar aqui conosco, para estar louvando, irmãos. Nós temos que se alegrar com esse momento, irmãos. Eu meu testemunho com vocês. Eu quero que vocês se alegrem, que nesse choro que eu estou passando aqui, é o choro de alegria, irmãos. É o choro que trouxe a vitória para a nossa vida. Nós passamos por um processo difícil, nós passamos por um processo doloroso, irmãos. Muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas Deus estava trabalhando todos os dias da nossa vida, ensinando, nos capacitando, dando força, para que hoje eu estivesse aqui dizendo para você: Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus que faz e cumpre promessa em nossa vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia! Eu quero encerrar com Salmo 40, irmãos. Salmo 40. Se coloca de pé, irmãos. Vamos cantar junto esse hino. Esse hino sempre mexe comigo, porque
Entre a fé e a razão que às vezes nós temos que